Alguma dúvida sobre isso? Lindo, professor. Começa tudo de novo, que eu não prestei atenção. Você não entendeu nada ali dos usos e costumes? Não prestei atenção mesmo. Mentira dele. Amores, então assim, fiquem atentos a essa questão dos usos e costumes no direito do trabalho, porque ela serve de fonte formal, tá? Então, quando eu falo que ela serve de fonte formal, é porque se não foi escrito, não foi contratado, não tiver na legislação, o juiz vai pesquisar o que é normalmente utilizado, tá? Então, ela acaba sendo uma fonte formal, ela acaba tendo poder de lei, tá? É isso que eu quero que fique claro para vocês. O uso e o costume, ele tem força de lei, tá bom? É isso que tem que ficar claro para vocês. Beleza? Vamos continuar lá, então. O próximo aqui é o regulamento da empresa. Caiu até uma questão na prova de vocês, estão lembrados? Teve bastante gente que errou lá das horas extras, que estava falando de vários valores das horas extras, e daí o do regulamento era o que tinha, acho que, o valor maior, né? Então, o regulamento da empresa, ele prevê diversos direitos e deveres de forma genérica e abstrata, né? Ele pode ser considerado fonte formal do direito do trabalho. Eu só quero aqui falar um negócio para vocês. Tem doutrinador que, se vocês pegarem, o regulamento não vai ser considerado fonte formal da empresa, tá? Tem doutrinador que entende que ele não é, porque se trata de ato de vontade do empregador, tá? Não é norma do Estado, não é um costume, né, que toda a sociedade faz, né? Então, a gente tem bastante divergência nisso aqui. Então, provavelmente, numa prova não vai cair para vocês perguntando se regulamento de empresa é fonte formal ou não, tá? Por conta disso, porque ele é feito só pelo empregador. Eu sigo a corrente de que ele não é fonte formal, tá? Eu sigo a corrente de que ele não é fonte formal, mas a gente tem uma corrente doutrinária aí forte, né, que entende que o regulamento da empresa é fonte formal, tá bom? Então, eu quero que vocês saibam disso. Esse regulamento da empresa, ele pode ser bilateral, quando elaborado em conjunto com os empregados, ou unilateral, quando estabelecido apenas pelo empregador. O mais comum, gente, é esse unilateral, tá? O mais comum é esse unilateral. Esse bilateral, normalmente ele acontece quando o cara abre a empresa, né? Uma empresa pequena, ali que ele às vezes tem 2, 3 funcionários, e daí aquela empresa começa a crescer, ele precisa contratar mais funcionários, e daí eles acabam entrando num acordo de fazer esse regulamento da empresa, tá? Isso pode acontecer, mas normalmente, né, o empregador ele faz unilateralmente, tá? Ele vai lá e estabelece as regras da empresa, tá? Então, o mais comum aí de vocês verem é esse regulamento unilateral. O que acontece é que, por exemplo, se for abrir uma montadora de carro, alguma coisa desse tipo, né? Uma empresa assim de grande porte, que ela já vai abrir com bastante funcionários, né? O que pode acontecer é do sindicato, na hora dessa empresa estar sendo aberta, o sindicato participar já na elaboração desse regulamento da empresa, tá? E daí a gente entende também que ele é bilateral, porque o sindicato está ali representando os empregados,
tá? Então, se falar que foi um regulamento feito entre sindicato dos empregados e o empregador, vocês também podem entender que é um regulamento bilateral, tá bom? Depois, no material de vocês, vai estar falando ali a questão dos direitos trabalhistas previstos no regulamento da empresa, tá? Então, o que tiver de direito trabalhista ali, ele passa a integrar o contrato de trabalho. Isso foi o que caiu na prova. Então, estava lá na prova que a hora extra, segundo a Constituição Federal, era de 50%. Aí eu não lembro agora, acho que no contrato de trabalho estava que era 60% e no regulamento estava que era 65%. Só para a gente dar de exemplo, tá, Denise? Não tem problema o valor ali. Só quero que o valor maior fique no regulamento da empresa. E daí teve bastante gente que colocou outras alternativas, né? Então, aqui você tem que levar em conta duas coisas, que o que tiver previsto no regulamento da empresa, ele passa a ser regra nessa relação de trabalho, tá? Ele passa a ser lei, ele vigora com força de lei. Não interessa se ele é fonte formal ou fonte material, mas ele tem força de lei. E se tiver ali algum benefício, aquilo ali integra o contrato de trabalho. Então, naquele caso lá, a pergunta para vocês era em relação, né, à norma mais benéfica, né? Aqui falando que isso integra, né? O que está no regulamento da empresa, ele integra o salário. Então, se aquela lá era mais benéfica, deveríamos utilizar aquela lá, tá? Por quê? Porque o que está no regulamento da empresa, ele vincula ao contrato de trabalho, então tem que ser pago, ok? Tranquilo aqui, gente? Alguém está com alguma dúvida do regulamento? Eu vou passar para o contrato de trabalho. Beleza? Lembrem que vocês quiserem falar. Oi, José. Não, deu para entender bem, só que, tipo assim, eu não coloquei regulamento de empresa, né, na prova, porque também, por exemplo, é o cara sozinho, o empregador sozinho fazendo regulamento por força de lei. Daí, mesmo mais benéfico... Por isso, então, mas ele tem força, ele tem força, ele vincula, aquilo ali vincula, um empregado tem que ter. É que você tem que pensar o seguinte, ele não vai poder colocar nesse regulamento nenhuma norma contrária à CLT, à Constituição Federal, nem nada desse tipo. Normalmente, gente, regulamento de empresa nem vem falando de questão de horas extras, né? Ele vem falando questão de... horário e entrada da empresa, né? Ele vai estar falando de refeitório, dos locais para onde tem para refeição, de questão de uso de uniforme, essas coisas normalmente que regulamento tem. Mas se o regulamento tiver falando alguma outra coisa, por exemplo, que o uniforme vai ser fornecido pela empresa. Então, se a empresa não fornecer, ela vai estar contrariando também o próprio regulamento que ela fez. Tá, José? Então, mesmo que tenha sido só o empregador que fez, aquilo ali vincula. Lembrando que ele não vai vincular se ele colocar alguma coisa ilegal ali, né? Contrária a alguma norma. Tá bom? Ou alguma condição menos benéfica, né? Também, se ele colocar uma condição menos benéfica do que está estabelecido na lei ou no contrato de trabalho, daí você vai acabar utilizando a norma mais benéfica. No caso lá da prova de vocês, era porque o regulamento constava um valor maior para as horas extras. Então, sempre que eu tiver uma norma mais favorável, no direito do trabalho, você pode ter certeza que é aquela que eu vou. Não interessa se ela é fonte formal ou se ela é fonte material, tá? É por isso. Lá era por isso, tá bom? Vamos aqui agora, então, para o contrato de trabalho, né? Então, o contrato de trabalho, ele prevê e estipula uma série de direitos e deveres às partes que figuram na relação de emprego. Então, ele pode ser visto como uma fonte formal, tá?
No entanto, a gente verifica ali requisitos de generalidade e abstração, tá? Então, o contrato de trabalho, a gente também tem na doutrina duas correntes, tá? Tem uma corrente que entende que é fonte material e tem uma corrente que entende que é fonte formal, tá? Então, neste aqui, eu também não entendo que ele é fonte formal, porque o contrato de trabalho, normalmente, ele é feito por quem? Somente pelo empregador, né? Ele é feito só pelo empregador. Dificilmente você vai discutir cláusula de um contrato de trabalho, né, gente? E como eu posso falar? E quanto maior a subordinação, né, que o empregado tiver, menos ele discute, né? Se está contratando, por exemplo, um CEO, né? Um gerente, um diretor, alguma coisa desse tipo, essa pessoa ainda às vezes até consegue discutir alguma coisa, né? Mas fora esses cargos assim, que tem muito mais subordinação, né? O trabalhador comum ali, ele dificilmente vai conseguir discutir cláusula do trabalho. Na verdade, às vezes nem é feito o contrato de trabalho, né? O cara só tem registro na carteira de trabalho, né? A maioria das vezes, a pessoa só tem ali o registro na carteira de trabalho, né? Ela não assina um contrato apartado, só tem o registro da carteira de trabalho e mais nada, né? Então, daí, tem algumas coisas que a gente não discute. Então, acaba sendo fonte material, ok? Tranquilo aqui no contrato de trabalho? Beleza. Eu falo do contrato de trabalho, gente, porque tem muita gente que às vezes começa a trabalhar e não é feito um contrato. Às vezes o empregador só registra na carteira e não faz um outro contrato. E é obrigatório ter esse outro contrato também, tá? Porque ali vai estabelecer de que forma que ele vai te pagar, né? Se ele vai te pagar com 30 dias, se ele vai te pagar quinzenal, né? Vai constar ali se você vai ter direito a vale transporte, né? Se você vai utilizar do vale transporte que a empresa vai fornecer, se vai ter cesta básica, se vai ter vale alimentação, então todas essas informações elas estão no contrato de trabalho e não na carteira de trabalho, tá? O contrato de trabalho não é a carteira de trabalho, tá? O contrato de trabalho é uma folha mesmo, assim, ó. Para quem já trabalhou com carteira assinada, é uma folha mesmo, é um contrato mesmo. Igual se fosse um contrato de uma empresa, tá? E daí lá vai estar estabelecido como é que aquele contrato de trabalho vai estar valendo. Ok? Tranquilo, amores? Posso ir para o último? Posso, José? Pode ir, prof. Vai lá. Pessoal, o último aqui são os princípios que vocês já viram, né? Tão craque já. Os princípios, eles se apresentam de uma forma de natureza normativa, né? E eles também são incluídos como fontes formais do direito do trabalho, tá? Esses aqui, eu entendo como fonte formal do trabalho, por quê? Porque a gente encontra ele dentro da Constituição, dentro da CLT, tá? Ele é feito pelo Estado, né? Então, os princípios, eles apresentam uma natureza normativa, devendo ser incluído como fonte formal do direito do trabalho. Então, quem estiver aí anotando, anotem que os princípios jurídicos do direito do trabalho é fonte formal, ok? Eu coloquei duas questões aqui para a gente. Eu vou ler aqui e daí a gente já responde para a gente ir para o conteúdo novo, ok? Então, vamos lá. Questão número 1. Se vocês quiserem printar a tela aí, ou quiserem tirar foto, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá.
Em sentido genérico, fontes do direito consubstancia a expressão metafórica para designar a origem das normas jurídicas. Na teoria geral do direito do trabalho, são consideradas fontes formais autônomas. Quem está com material aí? Eu. Então, olha lá, José, o que é fonte formal autônoma? Fonte formal autônoma é a produção de normas por certos grupos sociais organizados, como usos e costumes, instrumentos normativos decorrentes de negociação coletiva, acordos coletivos e convenções coletivas. E aí, qual que vocês marcariam? Resuma a pergunta de novo aí, prof. Já esqueceu a pergunta. Hã? Lê aqui, só lê aqui. Letra E, acordos coletivos de trabalho e convenção. Isso, acho que é letra E também. Né? Eu não sei por que no gabarito que colocaram aqui, na teoria geral, são considerados fontes formais autônomas. Letra E, né? Acordo coletivo e convenção coletiva. Eu não sei por que no gabarito que eu peguei estava marcando letra... Ah, não, gente, estou olhando errado, tá certo. Letra E mesmo, tá? Então, fonte formal autônoma é aquela feita por grupos sociais organizados. Toda vez que falar em grupo social organizado, pensem em quê? Sindicato, ok? Essa questão aqui é questão do concurso do TRT, tá? Essa primeira questão aqui foi uma questão de um concurso do TRT. Ó, essa daqui também é do TRT. Vamos lá, assinale a opção correta no que concerne a definição e fontes do direito do trabalho. Então, letra A Constituição Federal, os acordos coletivos de trabalho e a CLT são fontes autônomas do direito do trabalho? A Constituição e a CLT são fontes autônomas, pessoal? Não é autônoma? Não, autônomas são... É letra D, professora. Será que é a D, Denise? Vai Vamos lá, letra tudo, D. vai. Convenções internacionais, decretos e convenções coletivas de trabalho são fontes heterônomas do direito do trabalho? Não. Convenção coletiva não é heterônoma, né, gente? Letra C. Decretos, portarias e acordos coletivos são fontes autônomas do trabalho? Decreto, gente. É decreto, né, professora? Hã? Decreto é lei. Decreto Ah, é fonte heterônoma. Ah, é só... Então é a C, né, professora? Letra D. Sentença normativa, convenção coletiva do trabalho, jurisprudência são fontes heterônomas. Sentença normativa. Lembra que eu falei que a sentença normativa é a mão do Estado? Lembra? Eu falei disso. Então, sentença normativa não vai poder entrar como heterônoma. Letra E. Ah, professora, o que é esse negócio de heterônomo e autônomo? Eu dei lá na primeira aula de fonte, Denise. Você está com o material aberto? Não. O meu material sobre essa aula? Lá vai estar lá falando para você o que é fonte heterônoma, que são aquelas atividades de normativa direta decorrente do Estado. Então, é toda aquela norma que o Estado faz. Ah, lembrei. E autônoma é tipo contrato de trabalho, essas coisas, né? É aquela feita pelos grupos sociais, que são os acordos coletivos e as convenções coletivas. E a letra E vai estar portarias, sentenças normativas, convenções internacionais, são fontes, o que, gente? Heterônomas. Heterônoma. Essa tá certa. Isso, então vai entrar. Estado, né, prof? Ó, é tudo do Estado, né? Portaria. É tudo do Estado.
Estado. Portaria, sentença normativa, porque é o juiz que dá, então ele ali é alonga-manos do Estado, e convenção internacional, tá? Então, é a letra E. Então, a 1 e a 2 é a letra E, ok? Essa foi mais complicada, hein? Porque esse negócio E essa pergunta é de 2008. Eu vou contar um negócio. Pessoal, se vocês forem fazer concurso da CESP... Odeio a CESP. Nossa Senhora. Ela tira nota da gente, você marca uma errada, ela tira uma certa. Isso aí que eu ia explicar para vocês. O que acontece? A CESP, se vocês forem fazer concurso da CESP, a CESP, uma questão errada anula uma questão certa sua. Então, você não é obrigado a marcar todas as alternativas. Mas se você marcar uma errada, ela vai anular uma certa tua. Então, por exemplo, numa prova de 50 questões, de 100 questões, você acertou 50 e errou 50. O que aconteceu? Você zerou a prova. É isso que acontece. Comigo, tá? Eu fiz uma de 120, né, que foi da INSS. Aí eu acertei 90 e pouco. Só que daí eu marquei as erradas, fiquei lá com 60 e pouco de nota. Então tem que tomar cuidado, tá? Eu já fiz concurso, eu fiz um da CESP, que é do TRT, o TRT adora colocar a CESP para fazer prova. Então, se vocês forem fazer prova da CESP, normalmente é isso que vincula no edital deles. E eles têm pergunta também de você marcar só a certa ou errada. Tipo, tem duas alternativas só. Eles te dão uma frase e tem que colocar lá qual que é, se é a certa ou se é a errada. Eles e também esse tipo de pergunta. As questões abertas é modelo espelhado. Isso é horrível, porque às vezes tem uma outra visão e daí eles não aceitam, porque é espelhado. É a corrente doutrinária que eles seguem e pronto, e acabou. Tá? Então, assim, tomar cuidado quando vocês começarem a fazer concurso, né, que normalmente os alunos agora no segundo, no terceiro ano já começam a fazer concurso, até porque os concursos normalmente valem por até 2 anos, né? Então, verifiquem se a prova é da CESP, porque tem gente que já entende que não compensa, né, fazer prova da CESP por conta disso. E se for da CESP, verifica se o edital está falando que uma errada anula uma certa. A única prova da CESP que não anulava era a prova da OAB, quando ela fazia. Mas isso faz muito tempo. Quando eu passei na prova da OAB, era a CESP. Mas não era isso que vinculava. Na prova da OAB, daí era diferente. Uma errada não anulava uma certa. Tá? Então, se for CESP, vocês forem fazer concurso de CESP, só prestem atenção nisso. Quer falar alguma coisa? Eu queria saber se pode deixar em branco, só responder. Pode deixar em branco. É melhor deixar em branco quando você está muito na dúvida, deixa em branco, porque daí você não perde. A Denise mesmo, ó, se ela tivesse feito as 90 dela, entendeu? E deixado lá as outras 30 em branco, entendeu? Vamos supor que ela tenha errado aquelas 30. Ela tinha tirado 90. E o português da CESP é o pior da face da Terra. É uma das provas mais difíceis que a gente tem, a prova da CESP. Mas era só para deixar vocês avisadinhos disso, tá? Então, agora, amores, nós vamos começar relação de emprego. Eu mandei ontem esse material lá no grupo. Vocês pegaram? Pegaram o material? Esse material, provavelmente, a gente vai ficar 1 ou 2 aulas. Então, provavelmente, às vezes, acho que até mais, né? Umas 2 ou 3 aulas. Para a prova, provavelmente vai ser fonte normativa e relação de emprego, tá? Para a nossa prova, porque acho que a gente já tem prova agora em junho, né? Não tá saindo o som, José. Semana que vem já. Tá rápido. Não, semana que vem não, tá doido? É que vai ter a sub ainda, né? Agora no começo de julho, né? Acho que vai ter a sub ali, acho que, não sei se é dia 15, alguma coisa assim, ainda vai ter a sub e aí depois vai ter a prova normal do segundo bimestre.
Eu não sei se agora, eu acho que é até o final de junho, mas eu não tenho certeza ainda. A Letícia ainda vai passar o calendário. Porque a gente precisa de férias, né, gente? A gente precisa de férias. Vocês não precisam de férias? Vocês querem parar de acordar cedo, né, Ellison? Eu não entendi. Nós estamos dando o quê? Vocês precisam de férias. Não, deve estar de brincadeira. Menino, vai ter prova mês que vem, ó. Você tá sabendo? Deve estar de brincadeira. Tem que ter eu nem prova. fiz meus trabalhos ainda, professora. Sem condições. Denise, sabe que até para, José! Deixa eu. O trabalho é até segunda-feira, gente. Não esquece, hein? Vocês têm que enviar o trabalho. Segunda-feira até meia-noite, né, professora? Ah, eu não sei. Aí você não me faz pergunta difícil. Até as 11h59. Da segunda, né? Não do domingo. Não, da segunda, dia 1º. Ai, tá de boa. Tá de boa. Então, vamos lá, meus amores. Vamos começar lá em relação de emprego. Espera aí que eu vou pegar uma água. Vamos lá. Então, a gente vai começar a falar de relação de emprego. Eu quero agora que vocês peguem o código de vocês, a CLT, o VADMECUM, o que vocês tiverem aí, porque a gente vai começar já a utilizar a CLT e eu quero que vocês já vão grifando, tá? Amores, por favor, grifem a CLT, mas não escrevam nela, tá? Porque na hora que for fazer prova, CLT escrita não vai poder ser utilizada, tá? Então, pode grifar, mas não pode escrever na CLT, ok? Então, a gente... Você vai comprar o... O meu já tá tudo escrito. Já está tudo escrito. Não pode escrever, gente. Até porque se vocês forem para a prova da OAB com esse VADMECUM, com essa CLT escrita, vocês vão ter que fazer a prova sem lei, tá? Porque eles não vão deixar vocês apagar. Mas até a prova da OAB ainda falta pelo menos 2 anos. Não, mas mesmo assim, né, Ellison? E a prova da professora... E a prova da professora também. Não, mas você pode rabiscar. Você não pode escrever, né? Fazer anotação. Porque o que acontece? Se a gente pega isso na prova, vai achar que é cola. E aí, né? Você ainda corre o risco por conta disso. Então, vamos lá, pessoal. Relação de emprego. Eu enviei o material ontem no grupo, tá? Então, vocês têm o material. Tem o material também. Aqui no Teams também. Tem aí no Teams também. Pessoal, a gente não vai mais colocar... Deixa eu falar um negócio. Para falar pro Ellison. Agora que tem o Teams, como fica ali o material, acho que não tem mais necessidade de colocar lá no Drive, né? Não acho que dá muito trabalho, né? Não vamos mais colocar. Não vai mais colocar. Eu coloquei essa semana ainda, né? Porque era a primeira semana. Tem gente que ainda não conseguiu acesso ao Teams, né? Tá entrando pelo link ainda que a gente envia, porque não foi cadastrado. Então, a Letícia pediu para essa semana a gente ainda colocar no Drive, tá? Mas a partir da semana que vem, não tem mais material no Drive do Google, tá? Até que só roteiro, acho que também não precisa, né? O roteiro a gente vai enviar no grupo, porque para pegar o link da onde está o vídeo, né? Lá no YouTube. O roteiro a gente vai continuar enviando por conta disso. Mas o roteiro também vai ficar ali no Teams. Então, no Drive, a gente não vai colocar mais nada. Mas o roteiro a gente vai estar enviando para vocês, porque tem gente que às vezes não consegue assistir a aula na hora, e daí depois pode assistir a aula no YouTube. Tá bom? Uhum. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês aqui da relação de emprego, gente, é que ela se assemelha a uma prestação de serviço, tá? Só que o que acontece? Ambas têm, é feita através de um contrato de trabalho, né? Mas, o que acontece? A relação de emprego, ela se assemelha à prestação de serviço, pois o que é contratado é o trabalho e não o resultado final,
Então, eu contrato uma prestação de serviço ou um empregado para quê? Para o trabalho dele e não para o resultado final. Eu contrato ele para ele fazer alguma coisa para mim, né? E não o resultado final daquilo lá. Por exemplo, eu contrato o cara para trabalhar na minha montadora de carro. Ele vai estar colocando só o para-choque. Ele não vai estar preocupado com o resultado final daquilo lá, né? Ele está fazendo só uma parte ali. Eu estou contratando só o trabalho dele, tá? Mesma coisa, eu contrato um padeiro. Ele vai estar ali fazendo, por exemplo, o pão, o bolo, mas ele não vai estar vendendo, ele não vai estar fazendo lanche, né? Então, eu estou contratando o trabalho. Aquilo lá não necessariamente é o resultado final da empresa, ok? Então, o que vai distinguir o prestador de serviço para o empregado? Isso é muito importante, gente, muito, muito importante, tá? Então, vocês têm que saber que empregado e prestador de serviço tem diferença. Por quê? Porque a maioria das ações, eu tenho muita ação trabalhista que a pessoa é prestadora de serviço e ela entra com uma reclamatória trabalhista pedindo o quê? Vínculo de emprego, tá? Então, acontece bastante isso, de uma pessoa prestar serviço e ela entrar com uma reclamatória trabalhista pedindo o quê? Vínculo de emprego. Então, prestador de serviço é diferente de empregado, tá? E a gente vai ver por quê. A gente tem 2 artigos ali que é a base para vocês entenderem o direito do trabalho, que é o que é empregador e o que é empregado, que é o artigo 2º, que ele vai estar falando o que é empregador, e o artigo 3º, que ele vai estar falando o que é empregado. Amores, isso aqui vocês vão ter que decorar, tá? Até aí a prova da OAB. Depois, se vocês não forem mais trabalhar com direito do trabalho, tudo bem. Mas daqui para frente, eu preciso que vocês entendam o que está no artigo 2º e o que está no artigo 3º da CLT, tá? Então, decorem já isso. Artigo 2º da CLT vai estar falando o que é empregador. E o artigo 3º da CLT vai estar falando o que é empregado, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui vai estar igual no material de vocês, tá? A relação de emprego se assemelha à prestação de serviço. Pois o que é? Aqui está contrato, é contratado. Vou arrumar aqui. Contratado. Pois o que é contratado é o trabalho e não o resultado final. Mas dela se distingue pelos seus requisitos, hoje descritos no artigo 2º e 3º da CLT, tá? Então, eu vou ler aqui o artigo 2º e o 3º para vocês. O 2º eu não vou ler ele inteiro, porque ele tem vários parágrafos, tá? Eu vou ler ali só o caput, mas mais para frente, quando a gente for ver empregador, daí eu vou estar falando ali dos parágrafos para vocês, dos grupos econômicos, tá? E já vou falar o que eu quero que vocês grifem ali no artigo. Então, quem tiver com o código aí, da CLT, já abre ali no artigo 2º. Então, tá lá. Considera-se empregador. Então, já grifa aí empregador para você saber que esse artigo vai estar falando o que é empregador. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo riscos, grifem também assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, tá? Então, empregador, gente, ele é uma empresa individual ou coletiva, então, uma empresa de uma pessoa só ou de mais de uma pessoa,
que assume os riscos da atividade econômica. Aqui está falando o quê? Que o empregador, por exemplo, agora nessa época de pandemia, é que a gente teve o decreto, né, do presidente da República. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse o decreto, cada um com seus problemas. O empregador, ele ia ter que se virar para pagar os empregados, tá? Se não tivesse o decreto presidencial, era isso que ia acontecer, gente. Infelizmente era isso, não tem outra coisa para eu falar para vocês, porque ele assume o risco. O empregador não pode vir e falar assim, esse mês não entrou, eu não tenho como pagar seu salário inteiro, tá? Então, o cara vai abrir uma empresa, não interessa se é de um empregado só, ou de 20, ou de 100, ou de 1.000 empregados, ele assume o risco, tá? Ele assume o risco. Vocês já devem ter estudado, o José, eu sei que estudou comigo lá, né, que eu que dei direito civil para ele no primeiro ano, mas vocês estudaram lá a questão da desconsideração da personalidade jurídica, lá do artigo 50 do Código Civil. Isso aí, no direito do trabalho, gente, acontece rotineiramente. Então, um empregador que não paga o empregado, ele vai ter a desconsideração da personalidade jurídica e o juiz vai atrás dos bens particulares dele. Vai atrás do veículo, vai atrás de computador, vai atrás de dinheiro na conta pessoal, tá? Vai atrás de dinheiro na conta da esposa, se ela for casada. Se ele tiver mais de um imóvel, vai atrás do imóvel também, tá? Porque ele assume os riscos do negócio. Ok? Continuando. Admite, quer dizer, é ele que emprega, esse admite, é ele que contrata, assalaria, quer dizer, é ele que paga o salário e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, é ele que vai estar coordenando lá ou vai pagar alguém para coordenar, tá bom? Eu não vou ler os parágrafos, tá, agora, mas quando a gente for ver lá no tópico, porque depois a gente vai ter um slide só do que é empregador, as espécies de empregadores e tudo mais, daí a gente volta aqui. Quero saber, ficou claro aqui, né, de uma forma assim mais sucinta, o que é empregador? Sim. Ficou? Ficou? Então tá bom, então. Ellison, tranquilo, Ellison? Certo. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver o que é empregado. Lembra que eu falei para vocês na nossa primeira aula presencial que a gente ia estar estudando só o empregado subordinado? Lembra? Então, o empregado subordinado é esse aqui do artigo 3º da CLT. Por isso que a gente não estuda o prestador de serviço. Porque o prestador de serviço, via de regra, ele não se encaixa aqui. O que acontece também, tá, meus amores? É que... não é nem só a questão da autonomia. O que acontece é que a gente sabe que tem muito empregador de má fé, né? Tem também. Eu falo porque eu advogo para bastante empresa. Mas graças a Deus, as empresas que eu trabalho, esse tipo de ação trabalhista a gente não tem. Mas, assim, tem muito empregador que faz o cara abrir uma empresa e prestar serviço para ele como prestador de serviço, mas, na verdade, o que eles têm é uma relação de emprego. Por quê? Porque o camarada, ele preenche todos os requisitos do artigo 3º, tá? Então, o cara vai lá, o trabalhador, ele vai, entra pedindo vínculo. Por quê? Porque ele prestava serviço como uma pessoa jurídica, mas ele era um trabalhador subordinado. Ele preenche todos os requisitos aqui. Na verdade, a empresa contratava ele como prestador de serviço só para não ter que pagar os impostos devidos, não ter que recolher INSS, não ter que fazer pagamento, depósito de fundo de garantia, tá? Então, isso também acontece, tá? Acontece que tem gente que realmente é prestador de serviço, né? E acontece que tem gente que é prestador de serviço, mas o cara está trabalhando como empregado subordinado,
tá? Então, ele também entra com uma ação trabalhista para estar pedindo isso. Prof, existe algum crime tipificado no direito do trabalho como crime? Não. Por conta disso? Não. Multa administrativa. Não, ele vai pagar a multa. Ele vai pagar a multa ele vai pagar a multa do INSS e vai ter que recolher tudo isso atrasado. Vai ter que recolher INSS de todo o período que aquele prestador de serviço trabalhou, vai ter que fazer o depósito de tudo aquilo lá e vai ter que fazer o acerto, né? E o prestador de serviço, por exemplo, ele não recebe 13º. Então, se é um cara que estava prestando serviço para ele há 5 anos, tudo isso vai incluir, né? Ele vai ter que recolher o INSS, vai ter que fazer o depósito do fundo de garantia, vai ter que pagar todos os 13º, quer dizer, 5 13º, vai ter que pagar 5 férias desse camarada, mais 1/3, entendeu? Então, ele vai ter que pagar tudo isso, mas assim, penalmente falando, não tem, tá, José? O que tem são as multas. Na área tributária não tem nada, né? Só se for relacionado com o governo, né? Porque... não, o que tem são as multas. São as multas. O que tem de pena aí são as multas. Não tem pena de prisão ou qualquer coisa desse tipo. É as multas que daí o INSS vai estar aplicando. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, amores, agora para o artigo 3º. Esse aqui vocês têm que guardar no lado esquerdo do peito, tá? Então, vamos lá. Considera-se empregado toda pessoa física, grifa física, que prestar serviço de natureza não eventual. Grifa aí, não eventual. A empregador sob dependência. Grifa aí, dependência. Deste e mediante salário. Grifa salário também. Então, vamos lá, gente. Empregado, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Pessoa física, tá? Pessoa jurídica não é empregado. É lógico que tem essa situação que eu falei para vocês. O cara faz a pessoa abrir, né, uma empresa para contratar ele como prestador de serviço para estar fraudando, né? Mas daí isso tem que ser demonstrado, né, ali. Então, primeira coisa, empregado tem que ser pessoa física. Segunda coisa, de natureza não eventual. Então, não é aquele camarada que vai trabalhar uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Tem que ser o cara que vai trabalhar. Hoje a gente tem alguns casos, por exemplo, no caso da empregada doméstica, que o TST, né, a jurisprudência já entendeu que 3 vezes por semana já é não eventual, já gera vínculo, tá? No caso da empregada doméstica, então, eles já entenderam que já gera vínculo. Com a reforma da CLT, hoje a gente tem a possibilidade do contrato de trabalho intermitente, né? Que é aquele cara aquela pessoa que vai trabalhar nos dias de mais pico, por exemplo, no bar, ele vai trabalhar de sexta e de sábado, no domingo, às vezes o bar abre, né? Vai trabalhar no shopping aos sábados e domingos, que tem um dia maior. Então, hoje a CLT tem essa previsão do contrato intermitente, que ele pode ser por dia, por hora, né? E é a mesma coisa desse artigo 3º, tá? Ele tem que ser registrado, tem que recolher INSS, depósito de fundo de garantia, tem direito a férias, tá? Lógico que tudo proporcional àquilo que ele trabalhou, tá? Lógico que tudo proporcional àquilo que ele trabalhou, tá? Então, esse contrato intermitente, ele não entra ali como não eventual, tá? É uma pessoa que trabalha ali, tipo, 4 vezes no mês, tá? Então, essa pessoa aí, ela pode ser registrada lá como contrato intermitente, beleza? Então, serviços de natureza não eventual.
sob dependência, né? Então, eu dependo de uma pessoa, eu dependo do local de trabalho, eu dependo dela me passar o trabalho, eu dependo do material de trabalho, eu dependo do uniforme, tá? Então, sob dependência, sobre as ordens dela, de como tem que ser feito aquele serviço, tá? Então, sob dependência e mediante salário. Gente, não tem relação de emprego sem salário, gratuita, tá? Não tem, daí é trabalho voluntário, que já é outra coisa. Relação de emprego eu não tenho gratuita, tá? Não tenho relação de emprego gratuita, ok? Eu quero saber, entenderam aqui o artigo 2º e o 3º? Depois a gente vai vir e vai falar o que é empregador, o que é empregado, mas eu quero saber, entenderam aqui por enquanto? Tem alguma dúvida? Isso aqui precisa ficar bem claro na cabeça de vocês, porque se vocês não se atentarem o que é empregador e o que é empregado, todos os artigos que a gente for vendo para frente, vai virar uma bola na cabeça de vocês, porque vocês vão começar, podem confundir, entendeu? E aí, a hora que chegar lá na prática trabalhista ainda, que vocês tiverem que fazer reclamatória trabalhista, contestação, ou algum recurso, alguma coisa, se vocês não tiverem essa base aqui, ó, vocês vão se enrolar. E eu falo isso porque eu dou prática trabalhista para o 5º ano, né? Na faculdade que eu dou aula aqui em Maringá. E eles se perdem, assim, absurdamente, porque eles não sabem nem quais são os requisitos que o artigo 3º tem que ter, tá? Por quê? Porque não aprenderam lá atrás, né? Não fixaram, né? Aprenderam, porque todo mundo vai ver. Mas não fixaram o que é o artigo 2º e o artigo 3º, e daí chega na hora da prática, isso aqui faz uma tremenda diferença, tá bom? Eu, por exemplo, teve uma peça da OAB de 2ª fase que o empregador, ele alegava que a empresa estava andando mal das pernas, sabe? E que daí ele não tinha condição de estar pagando o salário dos empregados e tudo mais. E daí você tinha que, acho que era para impugnar a contestação. E daí você tinha que fazer a peça cabível. E o que tinha que ser alegado ali era isso, era o que estava no artigo 2º, que o empregador, ele assume o risco do negócio, tá? Não é cada um com os seus problemas, não tem o que fazer. Belezinha? Tranquilo, gente? Posso tocar o barco? José, Denise, Ellison, quem mais está aí online que eu não consigo ver? Então, vamos lá. Pode ir, professora. Então, continuando lá. Agora a gente vai estar falando da diferença entre trabalhador e empregado, tá? Então, dentro do universo das relações jurídicas, encontram-se as relações de trabalho e dentro delas situam-se a relação de trabalho subordinado. Então, é como se a gente falasse que o trabalho é o gênero e o emprego é a espécie, tá? Então, por exemplo, como vocês devem ter visto bastante isso em biologia. Então, a gente tem lá, como gênero, a gente tem o gênero felino, não tem? Felino? E daí, dentro dos felinos, a gente tem várias espécies, não tem? Tem a onça, tem o leão, tem o tigre, tem o gato, não tem? Então, é mais ou menos isso que a gente vai estar vendo, tá? Então, a relação de trabalho é o vínculo jurídico genérico pelo qual uma pessoa presta serviços a outra. Então,
a relação de trabalho, se vocês estiverem com material impresso ou tiver com material aberto aí, já dei uma grifadinha nisso, para vocês lembrarem o que é relação de trabalho. Então, relação de trabalho é o vínculo genérico. Aí, depois, continuando, a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho, tá? Então, lembra lá do gênero e das espécies que eu falei. Então, do felino e dos gatos, tá? A relação de emprego é como se fosse ali o gato, a espécie, tá bom? Que se baseia no nexo entre empregador e empregado, caracterizado pela prestação pessoal de serviços de forma não eventual e subordinada mediante o pagamento de salário. Oi, amor. Tem como voltar? Você falou relação de emprego é uma espécie. Tá dando relação de trabalho é o gênero. É o gênero. Relação de emprego é uma espécie. Então, a espécie, ela está dentro do quê? Ela está dentro do gênero, né? Então, eu tenho o gênero dos felinos. E daí eu tenho as espécies. Eu tenho o tigre, eu tenho o leão, eu tenho o gato, eu tenho o puma, tá? Então, o emprego é uma das espécies de trabalho, porque a gente vai ver que eu tenho vários tipos de relação de trabalho. Eu tenho o empregado, eu tenho o prestador de serviço, eu tenho o autônomo, tá? Então, a gente vai ter vários. Qual que a gente vai estudar, professora? O empregado. É esse que a gente vai estudar. Quem que é o empregado, gente? É aquele camarada ali do artigo 3º. É aquele que preenche aqueles requisitos. É aquela pessoa física que presta serviços de forma não eventual, subordinado e que recebe salário para isso. Esse é o empregado, tá? O trabalhador, ele não necessariamente vai preencher todos esses requisitos, tá? O prestador de serviço, por exemplo. Prestador de serviço, normalmente, você contrata um prestador de serviço, ele não tem, por exemplo, essa pessoalidade. Não tem que ser ele. Quando você contrata um prestador de serviço, você exige que seja ele que vai fazer o trabalho? Não. Até porque isso aí pode depois dar vínculo. Não, ele pode mandar outra pessoa. Eu dou aula para vocês. Eu sou contratada seletista da FATES. Eu posso mandar outro professor aqui? Não, eu não posso mandar outro professor. A não ser que eu faça um acordo com o meu empregador e falar, olha, eu vou precisar viajar para um congresso, para uma audiência de um cliente meu. Eu posso colocar um outro professor para dar aula para mim? Pode, mas a regra qual é? Quem tem que estar aqui toda sexta-feira de manhã com vocês? Eu, tá? Então, já o prestador de serviço, eu não tenho isso. O autônomo, ele tem essa subordinação de ter horário de entrar, horário de sair, horário de almoço, ele tem isso? Não, mas ele deixa de ser um trabalhador? Não, ele não deixa de ser um trabalhador. Então, ele é uma espécie de trabalhador. O que a gente vai estudar é a espécie de trabalhador empregado, tá? O que a gente vai estar estudando é o empregado. Quem que é o empregado? É o artigo 3º da CLT. Não que a gente não tenha outros tipos de trabalhadores, a gente tem, mas o que a CLT protege? O trabalhador empregado. Ela é feita para o trabalhador empregado, ok? A gente vai estar vendo depois mais tipos de trabalhadores aqui, tá? Mas para a CLT, o importante é esse trabalhador empregado. Não que ela não fale dos outros, tá? Ela até fala alguma coisa ou outra de algumas espécies de trabalhadores. Mas o mais importante para a CLT é esse trabalhador empregado. Denise,
Conseguiu entender a questão do gênero e da espécie? Então, tá bom, então, pessoal. Então, ali, ó, para finalizar isso aqui, todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, tá? Então, aqui, a gente pode colocar que a gente tem várias espécies aqui de trabalhador, né? A gente tem o trabalhador empregado, depois aqui, a gente pode colocar aqui, ó, aqui embaixo, só para ficar aqui. A gente tem o trabalhador avulso, a gente tem o trabalhador autônomo, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, empregado, avulso, autônomo, são todas espécies de trabalhadores. Mas a CLT, ela está tratando de quem? O artigo 3º, ela está tratando de quem? Do trabalhador empregado, tá? É isso que eu quero que fique claro para vocês. Gente, todo mundo conseguiu entender isso aqui? Conseguiram entender? Que a gente vai passar para o próximo slide e eu preciso saber. Sim. Felipe. Sim. Sim. Ginaldo tá quietinho hoje. Rafael. Rafael. José, o outro José. Natália. Oi, professora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, meu amor. Todo mundo entendeu, então? Ô, professora. Diga. Se a CLT, ela só trata mais do empregado, tem alguma outra coisa que vai tratar do trabalhador avulso e do trabalhador autônomo? Tem. A CLT, ela vai estar falando. Se vocês estão aí com o material de vocês, não estão? Uhum. Vai estar lá, acho que é o último tópico lá, na penúltima folha começa lá. Tipos de relações de trabalho. Daí vai estar lá falando do autônomo. O autônomo, por exemplo, eu tenho o artigo 442. O eventual, por exemplo, ele já não está previsto na CLT. É uma coisa mais doutrinária. O avulso, eu tenho uma lei especial para estar falando dele. O trabalhador portuário, eu também tenho uma legislação especial que vai estar falando dele. O temporário, o voluntário, o estagiário, tudo tem lei especial, tá? Então, tem uns que vão estar na CLT, mas que não tem essa relação de empregado, e tem uns que vão estar em legislação especial. Tá bom? Tá bom. Conseguiu entender? Sim. Entendeu, Natália? Então tá bom. Aqui o José perguntou, mas neste caso só acontece com quem registrou ou não foi registrado? Isso aqui faz tempo. Era sobre o quê, José? José Barbosa. Era sobre o que a senhora tinha comentado anteriormente, quando contratava o funcionário e não registrava na carteira o salário, né? E aí a senhora deu um exemplo da pessoa que trabalhou lá 11 dias, né? Que não tinha sido registrada e depois entrou com a reclamatória. A minha pergunta seria se isso só acontece nos casos que não foram registrados, porque nos casos que foram registrados já tem que constar o salário. A minha dúvida era essa. Quando é registrado na carteira de trabalho, obrigatoriamente você tem que pagar ali o valor, colocar ali o valor ou mensal ou da hora, né? Eu, por exemplo, eu sou contratada como horista na faculdade, então na minha carteira de trabalho vai estar ali o valor da hora. Mas tem contratos de trabalho que é mensal, né? Então daí pode ser. Se por acaso deixarem de anotar ou anotar um valor na carteira de trabalho, que é o que acontece muito, né, gente? Anota um valor na carteira de trabalho e paga outro, né?
Eu vou falar isso agora com experiência. O meu marido, por exemplo, ele trabalhava para a irmã dele, eu falei para vocês que ele foi mandado embora, e ele tinha um valor no registro e recebia outro por fora, né? Na hora de fazer o acerto e tudo mais, eu ainda virei para ele e falei, você viu que teu acerto foi feito por baixo, né? Acho que foi feito, acho que quase R$ 400 a menos, né? Então, isso dá uma diferença, porque ele trabalhou 4 anos lá, né? Então, isso vai dar diferença no fundo de garantia, no INSS dele, no seguro-desemprego que ele vai estar recebendo, no valor da multa, né? No valor do acerto, das férias e tudo mais. Então, isso tudo faz diferença. Então, tem casos, José, que eles entram com uma ação trabalhista não só para pedir o vínculo, tá? Mas para estar alterando esse valor que foi registrado. E se o valor, por exemplo, na hora lá, a pessoa do RH, o contador esqueceu de colocar o valor ali, daí vai se fazer a prova através dos olerites, dos pagamentos. Também não quer dizer que a pessoa não possa entrar para estar discutindo isso, tá bom? Você conseguiu entender, José? Sim, professora, obrigado. Por nada. Gente, lembra que a hora que vocês... todo mundo me deu bom dia, né? Que eu vou pegar o nome aqui pelo chat para chamada, tá? Esqueci o que eu ia falar. Devia ser alguma outra coisa. Esqueci o que eu ia falar. Faz parte. Tá bom, é que é muita coisa para eu falar, esqueci. Não tem problema. Nós vamos continuar aqui, então, agora. Nós vamos estar vendo agora os elementos característicos da relação de emprego, tá? Então, a gente vai estar vendo aqui quem é empregado, tá bom? Quem é empregado. Ficou alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Vamos tocar o barco, então? Amores, então, esses aqui são os elementos característicos da relação de emprego, tá? Então, isso aqui é como se fosse um resumo do que está falando ali no artigo 2º e 3º da CLT. Então, isso aqui cai muito, tá? Em prova de OAB e em concurso, tá? Principalmente se você for fazer concurso para o TRT, o que mais cai é norma trabalhista, né? Lógico, você quer trabalhar para um tribunal do trabalho, então, né, você tem que saber legislação trabalhista. E isso aqui, na prova da OAB, cai na primeira fase e na segunda fase, tá? Cai tanto na segunda fase na questão da peça processual, como nas questões abertas, tá? Lembrem que na segunda fase vocês têm questões abertas aí para quem for, principalmente para quem for fazer direito do trabalho, tá? Então, esses elementos aqui, vocês têm que entender eles, né, para poder continuar utilizando a CLT, senão vocês vão chegar ali na CLT, vocês vão começar a travar, tá? Então, primeiro elemento ali que a gente tem é a pessoalidade, tá? Então, quem tiver aí com material de trabalho aberto, vai estar lá escrito: o contrato é pessoal em relação ao empregado. O indivíduo foi escolhido por suas características, qualificações pessoais, presta serviço pessoalmente, tem caráter infungível. Pessoal, quem não tiver com material ou quiser anotar alguma coisa aí, anotem aí que nessa questão da pessoalidade, anotem aí, não pode enviar outra pessoa, tá? Então, o trabalhador empregado, ele não pode enviar outra pessoa para estar efetuando o trabalho dele.
Então, eu não posso mandar alguém ir trabalhar no meu lugar lá na fábrica. Não, eu não posso mandar alguém para ir trabalhar no meu lugar lá na imobiliária. Eu não posso mandar alguém para trabalhar no meu lugar lá no hospital, tá? Então, o empregado, então, um dos principais requisitos é a questão da pessoalidade, tá? Então, tem muita gente que entra pedindo vínculo, prestador de serviço pedindo vínculo, e daí o cara acaba perdendo ou acaba ganhando, né? Por conseguir demonstrar ou não essa questão da pessoalidade, tá? Então, o prestador de serviço mesmo, ele é um que ele não pode ser exigido a pessoalidade, a não ser que seja, por exemplo, eu vou contratar essa empresa prestadora de serviço de arquitetura, mas eu quero especificamente que esse arquiteto faça a planta do meu imóvel, porque ele é renomado, porque ele é parente de algum renomado, sabe? Alguma coisa desse tipo, tá? Daí você pode até conseguir demonstrar essa questão da pessoalidade, tá? Mas o prestador de serviço, via de regra, ele não tem essa questão da pessoalidade. Ele pode mandar qualquer um lá para fazer o serviço, tá bom? Então, tomar cuidado também se vocês forem orientar algum dono de empresa e deixar isso claro para ele. Olha, você não pode estar exigindo quais empregados que tem que vir aqui prestar o serviço, porque senão isso aí pode dar vínculo, tá? É esse o risco que corre quando você exige que uma pessoa vá fazer aquele serviço. Ok? Então, em pessoalidade, não posso enviar outra pessoa. Quem quer perguntar aí? No direito civil, a gente viu essa questão aí do contrato de prestação de serviço lá do infugível, né? Que é o cara que faz o serviço único, especialista. E eu quero contratar ele. Aí, quando ele é especialista, quando é renomado, isso. Então, mas aí não pode, né, trocar. Eu contratei, eu quero ele. Não, você até pode, entendeu? Desde que vocês façam acordo. Não tem nada no direito que é imutável, né, gente? Você até pode, né? Pode conversar com o prestador de serviço e tal. É que o empregado, ele, por conta própria, ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele. Tá? O empregado não pode mandar outra pessoa no lugar dele. Ele só pode mandar outra pessoa se o empregador concordar. Agora, o prestador de serviço, o empregador não, né? A empresa não pode exigir um funcionário. Ela só vai poder exigir se no contrato estava lá estabelecido que ele queria aquela pessoa por conta daquela característica, entendeu? Porque senão isso aí, depois esse fulano que foi exigido, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo vínculo. É esse que é o problema, é esse que é o risco. Beleza, José? Então tá. Então, vamos lá, vamos voltar lá para o slide. O próximo tópico aqui é a subordinação. Então, ali, subordinação. O empregado tem o dever de obediência, ser submisso juridicamente ou dependente. Aqui, gente, essa subordinação, essa submissão, aqui, não pensem lá que você vai ser chicoteado, né, maltratado. Não, tem as coisas ali que o empregador pode fazer de acordo com a lei, tá? É tudo de acordo com a lei. Não pense que ele vai poder fazer o que ele quiser, mandar e fazer o que quiser. Não, tá lá no teu contrato de trabalho, para que você foi contratado e o que você tem que fazer. A gente sabe, né, que tem empregadores que extrapolam aquilo que está lá estabelecido no contrato de trabalho e o empregado acaba realizando serviços que não estão no contrato de trabalho dele, por quê? Para não perder o emprego,
né, gente? Isso é realidade, tá? Então, essa subordinação é quanto a isso, quanto ao material de trabalho, que é o empregador que vai estar falando, quanto às normas que ele tem que estar seguindo para estar realizando aquele trabalho. Então, o empregador estabelece como que o trabalho tem que ser feito, onde que o trabalho tem que ser feito, de qual forma o trabalho tem que ser feito, tá? Então, essa subordinação é isso. Eu vou contar para vocês, quando eu terminei a faculdade, eu não passei na primeira prova da OAB, eu passei só na terceira. E daí eu fui trabalhar no escritório de advocacia, eles me contrataram como seletista, acho que como auxiliar jurídico, o escritório. Né? Então, eu ia de preposto em audiência, fazia cópia de processo, que naquela época ainda era processo físico. Imagina, eu tenho OAB há 10 anos, então isso deve fazer uns 11 anos. E daí eu trabalhava, eu fazia isso, fazia audiência, mas o que acontecia? Só tinha eu de funcionária no escritório, eram 2 advogados. Eu limpava banheiro, eu passava cafezinho, eu levava o carro do meu patrão para a oficina, entendeu? Pagava contas que não era conta do escritório, ia pagar multa de zona verde, eu não sei como é que chama aí em Paranavaí, do carro deles, entendeu? Auxiliar de serviço geral, prof. Você tava fazia tudo. Não, serviço geral, pessoal, tudo que vocês imaginavam. Até quando eles viajavam, eu ia lá para limpar o cocô do gato e dar ração pro gato, quando eles viajavam. Então, assim, aquilo lá extrapolava, né? Qualquer subordinação. Aquilo lá extrapolava de tudo, né? Aquilo lá não estava previsto no meu contrato de trabalho, né? E ainda 2 advogados. E a advogada ainda era advogada de direito do trabalho, tá? Eu fazia até porque, né? Eu gostava deles, a gente acabou se tornando amigos e tudo mais, né? Mas, assim, aquilo não estava previsto dentro do meu contrato de trabalho. Se vocês forem advogado de empregado numa empresa, isso vai acontecer muito, tá? Porque normalmente a empresa contrata você para prestar serviços de advogado ali dentro da empresa. Mas o que acontece? O dono da empresa bateu o carro, né? Precisa entrar com uma ação, precisa fazer um boletim de ocorrência, qualquer coisa desse tipo. Quem que ele vai pedir? Para o advogado da empresa, né? Daí você já ganha um salário por lá. Se o dono da empresa não tiver bom senso, né, que acontece com muita gente, ele não vai te pagar mais por esse serviço que você está prestando, tá? E daí fica a teu critério, né? Falar, então, mas esse tipo de serviço não está no meu contrato de trabalho, e eu cobro tanto para estar realizando isso para o senhor. O senhor vai pagar? Tá? Então, isso vai acontecer com vocês se vocês forem trabalhar como advogado empregado. Porque se você trabalha como advogado prestador de serviço, então qualquer coisa nova que entrar, que não tiver estabelecido ali no contrato, né, você vai cobrar mais sem problema nenhum. Mas se você for um advogado empregado, então isso vai acontecer, tá? Eu falo porque eu já fui advogada empregada. Quando eu estagiava na Dudone, tinha 2 advogados empregados, né? E eu via isso rotineiramente acontecer com eles, tá? Até quando o filho deles, o pai, eu lembro que uma vez o pai da mulher do dono da empresa tinha perdido a carteira, né, por conta de multa, e daí foram lá para a gente estar fazendo recurso, ver recurso no Detran, essas coisas, tá? Então, isso acontece bastante, tá? Então, tem essa subordinação, mas tudo tem limite na vida também, tá, gente? Tudo tem limite. O problema é que às vezes a gente não pode, não quer armar encrenca ali, né, com o empregador para não correr o risco de perder o trabalho, tá? O próximo tópico é aqui a questão da onerosidade. O que é onerosidade? Onerosidade, anotem aí, que significa vantagens recíprocas. Então, onerosidade significa vantagens recíprocas. Professora, quais são essas vantagens? O patrão recebe
o trabalho, né, que o empregado realiza, e o empregado recebe o quê? O salário, tá? Por isso que eu falei para vocês lá atrás que não tem emprego gratuito, tá? Empregado não trabalha de forma gratuita. A gente tem o trabalho, né? Uma forma de trabalho, né? Mas o empregado, esse obrigatoriamente, por lei, ele tem que receber salário. Senão, isso pode até estar caracterizando o trabalho escravo, tá? É análogo a trabalho escravo, tá? Obrigatoriamente ele tem que estar recebendo. Então, onerosidade, vantagens recíprocas. O empregador, oi. Tem que ser o salário compatível, né, também, né? Porque, por exemplo, vou pagar R$100, também é análogo à escravidão, né? Também pode ser comparado análogo a escravo. Tinha mais alguém que queria perguntar, não? Só o José? Então, tá. Então, onerosidade e vantagens recíprocas. O empregador recebe o trabalho, né? E o empregado recebe o salário, ok? Natureza não eventual. Então, deve haver a necessidade permanente da mão de obra para o empreendimento, tá? Então, é aquele camarada que vai trabalhar todo dia, tá? Ou, como a jurisprudência já entendeu em alguns casos, de pelo menos 3 vezes por semana, tá? 3 vezes por semana já gera vínculo, já entende que é um trabalhador não eventual, tá? Que é um trabalhador rotineiro, tá? Então, quando estiver falando aí não eventual, é porque é aquela pessoa que vai trabalhar diariamente, tá? O cara que não vai trabalhar diariamente, dificilmente ele vai conseguir comprovar relação de emprego, ok? E o último de hoje, o empregado não corre o risco do empreendimento, tá? O risco do negócio é sempre de quem, gente? De quem que é o risco? Do empregador, tá? É sempre do empregador. Ele que tem que pagar o salário, ele que tem que pagar a luz da firma, ele que tem que pagar a água da firma, é tudo ele, tá? O risco é dele. Se a empresa pegar fogo, se a empresa alagar, tá? Se ele não vendeu naquele mês, é risco dele, tá? É risco do empregador, ok? Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida aqui nos elementos? Ficou bem explicadinho para vocês? Ficaram? Tudo tranquilo? Tudo entendido? Tranquilo. Tranquilo, meus amores? Então tá bom. Nós vamos encerrar hoje, que tá faltando já 2 minutos, né? Não vou começar agora. A minha garganta até já foi embora, a minha voz. O negócio de ficar falando 1h40 tá travando. A gente, então, se encontra sexta-feira que vem, ok? Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Um beijo. Denise vai aprontar hoje, prof. Beleza, prof. Bom fim de semana. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau, meus amores. Até semana que vem. Tchau, tchau, Denise. Tchau, Elison. Tchau, José. Jomar, Rafael, Ginaldo. Tchau, tchau.